Nessa manhã convido você a participar dessa escola dominical através desse recurso, né, que são a tecnologia. E hoje nós vamos estar começando uma série de estudos baseado nos profetas menores. Foi algo que já combinamos antes na escola dominical. E aí nós vamos estar estudando esses profetas. A forma como eu vou organizar vai ser a partir do tempo do escrito, né? Não vai ser pela ordem que está na Bíblia, vai ser pelo tempo que foi escrito, começando do texto mais antigo para o mais novo, dos textos pré-exílicos, abordar os textos que foram escritos no exílio e os textos que foram escritos no pós-exílio, porque assim também vai dar uma compreensão da história de Israel e cada profeta atendendo a um chamado, atendendo a uma demanda no seu período específico, e nós vamos assim nos aprofundar bastante. Apesar de os profetas menores ter esse nome, mas eles têm suma importância também para a vida de Israel, né, na época, e também ensinos para nós hoje. Então nós vamos estar vendo hoje o primeiro profeta, cronologicamente falando, vai ser o profeta Amós. Mas antes vamos fazer uma leitura bíblica, fazer uma oração. Quero fazer essa leitura inicial no apóstolo Tiago, a carta que ele escreve, Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Você pode dar pausa aí se quiser procurar na Bíblia, se não, preste atenção somente na leitura. Tiago, capítulo 2, versículos 5 a 9, diz assim: Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Essa leitura logo se explicará, porque ela também está dentro do contexto daquilo que nós vamos estudar em Amós. Façamos uma oração. Pai nosso, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, por toda a semana, pela noite bem dormida, Senhor. Obrigado porque até aqui, Senhor, Tu tem nos livrado, nos guardado, nos protegido. E em meio às dificuldades, tribulações e dores, Tu também tens sido nosso consolo. E em Ti, Senhor, nós nos refugiamos, esperamos, confiamos, ó Deus, que tudo há de melhorar, há de tudo dar certo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa é a nossa fé, Senhor. E em Ti esperamos para que logo, Senhor, a pandemia do coronavírus também cesse. E assim, Senhor, toda a Tua igreja possa se reunir para juntos celebrar a salvação em Cristo Jesus. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre os meus irmãos e irmãs, que a luz do Espírito Santo venha sobre eles nessa manhã e assim, Senhor, esteja nos ensinando as Tuas verdades a partir das Sagradas Escrituras, inspiração Tua. Te agradeço por tudo e peço, Senhor, a condução, Senhor, do Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, começar a estudar aqui o livro de Amós. Amós foi um profeta que denunciou a injustiça social em tempos que Israel vivia com muita prosperidade, segurança nacional, seus inimigos estavam enfraquecidos, então existia uma certa paz. E mais do que convicção pessoal e paixão pelos pobres, o profeta Amós fala como mensageiro de Deus contra a injustiça, ou seja, a sua profecia não vinha de vontade própria, mas inspirada, impulsionada pelo Espírito Santo. Convido você para nós estarmos fazendo a leitura inicial no próprio profeta Amós. Abra lá sua Bíblia no capítulo 5 e versículo 15 para a nossa leitura inicial nesse profeta. Se você estiver acompanhando
o texto, dê uma pausa agora também no áudio e procure lá esse texto. Se não, prestem atenção na leitura de Amós, capítulo 5, versículo 15, que diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta do juízo. Talvez o Senhor, o Deus do exército, se compadeça do restante de José. Nós vamos começar primeiro tratando aqui de quem é esse profeta e o contexto que ele estava vivendo para entendermos o porquê do seu escrito. O livro recebe o nome de Amós, do próprio autor. Ele vivia em Tecoa, era um pastor, como ele mesmo se descreve. Amós, capítulo 7, versículo 14, ele diz: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, boiadeiro e colhedor de sicômoros. O livro situa entre os primeiros escritos dos profetas menores, pela data. Como eu estava falando antes, nós vamos seguir um roteiro de livros por conta da data que foi escrito. E o próprio profeta, ele data o momento em que ele está escrevendo, que era no reinado do rei Uzias, rei de Judá, e nos dias do rei Jeroboão II, filho de Joás, que era rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse registro está em Amós 1:1. É importante já começar a fazer com que vocês entendam algumas coisas, que toda vez que nós falarmos Judá, nós estamos referindo àquelas 2 tribos de Israel, que fica Jerusalém, é a capital. E quando falarmos Israel, nós estamos nos referindo às 10 tribos do norte, que ficou como capital Samaria. Então, no reino de Judá, onde tinha o templo lá em Jerusalém, quem reinava lá nessa época era o rei Uzias. Já em Israel, quem reinava era o Jeroboão II, porque teve o Jeroboão I, se os irmãos tiverem lembrado da história. Depois que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, não soube administrar o reino. Jeroboão, que era uma espécie de liderança para a parte lá do norte, foi a Roboão pedir que Roboão baixasse os impostos para que não explorassem tanto o povo, e o Roboão não aceitou abaixar o imposto, e aí Jeroboão ele fez uma revolta junto com as 10 tribos do norte de Israel, e aí dividiu o reino, ficando o reino do norte com a capital em Samaria e o reino do sul com a capital em Jerusalém. Então, como nós estamos nos referindo, é bom que você tenha sempre esses referenciais. E o profeta Amós, ele é de uma cidade chamada Tecoa, que fica no sul. Mas quando ele é chamado para o seu ministério profético, ele vai para a cidade de Betel, que é o centro religioso do norte, e lá é que ele vai profetizar, lá no reino diferente da onde ele vivia. Foi ordem de Deus para ele isso, né? Então, o momento histórico do profeta Amós é esse tempo aí do rei Uzias em Judá e Jeroboão em Israel. O profeta Amós ele é contemporâneo, por exemplo, também de Oséias e quase contemporâneo também de Miqueias. Miqueias ele é daquele mesmo período, só que ele profetiza um pouco depois, né? Também, para você entender o que estava acontecendo nesse período, eu queria me referir antes a um acontecimento, uma profecia que aconteceu 40 anos antes de Amós. 40 anos antes, Eliseu, no fim já do seu ministério, quando ele viu que a doença que ele tinha era a doença para a morte, ele chama o rei, pede para o rei pegar várias flechas e atirar as flechas. Só que ele atira poucas flechas e o profeta fica inclusive irado por conta disso e diz: olha, você atirou poucas flechas e atirou próximo. Ou seja, então o teu reino não vai crescer tanto assim, né? O que ele estava querendo dizer, o profeta Eliseu, é que Deus ia dar um tempo de prosperidade e de expansão do reino, daquele reino naquele período, que viria depois, no caso. Mas aí, então, isso não acontece. Existe a prosperidade, existe a expansão, mas um número mais limitado. Essa passagem, para uma melhor compreensão sua, está lá em 2 Reis, capítulo 13,
do versículo 17 em diante. E também o profeta Jonas também tinha profetizado no período que ele estava profetizando. Ele profetizou a restauração em glória, sem precedentes para Israel desde Salomão. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, fala dessa restauração. Então, Eliseu está profetizando sobre a expansão do reino, ou seja, vitórias militares, e o Jonas está profetizando aí a restauração espiritual para Israel. E aí, na época do profeta Amós, ele está vivendo esse momento desse cumprimento dessas profecias, onde já existe aí uma certa prosperidade, existe segurança nacional, eles estão vivendo uma espécie de paz, mas por conta da própria paz, existe aí um relaxamento na vida espiritual. Então eles começam a praticar idolatria, eles começam, por conta da prosperidade que viveu, eles vivem uma vida excessivamente regalada no desperdício, imoralidade, corrupção dos processos jurídicos. E aí que vai ser o tom da profecia de Amós, a injustiça que estava acontecendo no seu período, porque estava a injustiça oprimindo o pobre, né? E aí o próprio profeta, por ser um boieiro, um boiadeiro, uma espécie de pastor, como ele mesmo diz, a mensagem dele não é muito bem aceita. Quando ele está profetizando, por exemplo, na cidade de Betel, próximo àquele templo, que não era o templo de Jerusalém, mas lá de Betel, ele vai se confrontar com o sacerdote daquele templo, o Amazias. E o Amazias, com auxílio do rei, expulsa Amós da cidade, aí o Amós ele volta para a região dele, mas ele consegue dizer tudo o que ele deveria dizer. E aí, para uma compreensão total do texto, são 9 capítulos do livro de Amós, você vai ter no capítulo 1, os primeiros 2 versículos, uma apresentação pessoal. Do versículo 3 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 2, você vai ver Deus julgando os povos e Israel. São aquelas profecias rápidas de julgamentos, onde ele vai dizer 8 julgamentos, 8 juízos, né? A partir do capítulo 3, versículo 3 a 8, você tem a missão do próprio profeta, para que ele foi chamado, né? Dos capítulos 3, versículo 9, até o capítulo 6, você tem as profecias do Senhor condenando diretamente a Israel, são profecias mais locais. E do capítulo 7 ao capítulo 9, versículo 10, você vai ter 5 visões que anunciam a intervenção de Deus, a ação do próprio Deus no meio do seu povo. E a segunda parte do capítulo 9, que vai do versículo 11 ao versículo 15, tem as promessas de restauração do reino de Davi, né? Então nós vamos ver aí um pouquinho mais, né? Então essa é uma divisão básica do profeta. Qual é a mensagem? Qual é o tema principal, né? Que Amós é chamado por Deus para profetizar. Ele é chamado para profetizar principalmente o juízo de Deus contra as nações vizinhas e contra Israel. Como eu falei, tem 8 juízos de Deus, né? O primeiro juízo vai ser o juízo contra a Síria, capítulo 1, versículo 3 a 5. Tem o juízo de Deus contra a Filístia, capítulo 1, versículo 6 a 8. Depois um juízo contra a Fenícia, capítulo 1, versículo 9 e 10. Juízo contra Edom, capítulo 1, versículo 11 e 12. Juízo contra Amon, capítulo 1, versículo 13 a 15. Depois o 6º juízo contra Moabe, que já vai estar no capítulo 2, nos primeiros 3 versículos. E aí do versículo 4 e 5 do capítulo 2 tem o juízo contra Judá, e uma espécie de um juízo resumido também contra Israel, capítulo 2, do versículo 6 a 16. É importante a gente entender que Israel, eles têm muito mais responsabilidade do que as outras nações de praticar o que é justo e o que é bom, por conta de eles serem povo de Deus e por conta de eles terem recebido
as promessas de Deus e a eleição de Deus. Capítulo 5 de Amós, versículo 21 e 22, diz uma coisa bem assim: aborreço e desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Ou seja, esse povo que era para ser um povo santo, eles tinham reduzido a sua espiritualidade a ritos áridos, sem praticar a justiça, sem praticar de fato aquilo que Deus esperava da parte deles. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aí é que eles, por conta desse momento que estão vivendo de prosperidade, segurança, eles relaxam completamente na vida espiritual deles. Completamente. Às vezes, quando existe só alegria e só felicidade, a gente esquece de Deus, né? É exatamente o que aconteceu com Israel. Eles não esqueceram completamente de Deus, mas o seu culto, a sua adoração, não agradava a Deus porque era ritualismo pelo ritualismo, né? E o culto que Deus ama, o culto que Deus espera, é o culto onde está presente a verdade. Lembra lá que Jesus fala que Deus procura verdadeiros adoradores? E também o culto que Deus espera é um culto com justiça. O texto que nós lemos lá de Tiago fala sobre essa questão de nós nos considerarmos iguais uns aos outros, não fazer acepção de pessoas, não privilegiar melhor os ricos, mas parece que Israel não estava obedecendo nada disso. E aí Amós inaugura uma forma de profetismo nova, praticamente, porque ele é o primeiro profeta a condenar as injustiças sociais. Isso é muito importante, é um marco no profetismo de Israel, esse tipo de profetismo onde não está só preocupado com a questão de uma santidade na base moral, mas espera uma santidade na parte social também, né? O direito de Deus não pode ser espezinhado contra os fracos e os pobres. Todo o Antigo Testamento, principalmente ali aquelas leis que nós temos lá em Números, Levítico, Deuteronômio, tem muitas leis para a questão de favorecimento, para que não haja injustiça para com os pobres. E Israel desobedeceu totalmente isso nesse período, principalmente do ministério de Amós. A denúncia de Israel ocupa o corpo do livro inteiro, praticamente, que vai do capítulo 3 ao capítulo 9. Aí lá nós temos 3 discursos, cada um começando com uma espécie de uma fórmula, que é a fórmula ouve esta palavra. Quando o profeta ia profetizar, ele dizia ouve esta palavra. Isso está registrado no capítulo 3, versículo 1, 4, versículo 1 e o 5, versículo 1. E também nas suas profecias existem 5 visões. E aí eu queria, resumidamente, falar das 5 visões que Amós vai ter. A primeira visão que ele vai ter são de gafanhotos vorazes. Pelo entendimento que nós temos, parece que Deus, por não estar perdoando Israel nesse período agora, eles estavam vivendo essa prosperidade, mas parece que essa prosperidade ia acabar, porque a imagem simbólica dos gafanhotos nas profecias de Amós e de Joel é sempre referente a uma devastação à agricultura deles. E a agricultura, você tem que lembrar que naqueles períodos era a principal economia deles, era a principal forma de prosperidade que eles tinham. Não existia indústrias naquele período, não existia fábricas de automóveis para empregar pessoas, Então, o que eles tinham é agricultura. Então, se ele está vendo gafanhotos na sua visão, isso estava querendo dizer que Deus ia mandar para eles um tempo de escassez, onde ia ser devorado a devastação deles. Isso poderia acontecer tanto realmente como praga de gafanhotos, como existe histórico disso em Israel, mas poderia ser também com algum inimigo iminente que os invadissem, pisassem a agricultura deles ou mesmo levassem como despojos. Isso era possível acontecer. A segunda visão é vista um fogo que consome as águas e teria destruído a terra. Mas outra vez, pela oração do profeta, Deus mostra, que o mal ele pode até cessar,
né? Talvez uma invasão real de gafanhotos acontecesse durante o ministério do profeta Amós, mas ele estava também falando de calor e de seca, não é? Que poderia resultar na destruição ali das suas plantações, da sua principal forma de economia. Então, essa segunda visão também está se referindo a esse tipo de devastação, esse tipo de prejuízo na área financeira e econômica. Lembre-se que, como nós já citamos, Israel estava vivendo um momento de prosperidade e essa prosperidade fazia duas coisas: relaxamento espiritual e prática de injustiça, porque, como diz, né, o profeta nordestino Chico Sainz, os de cima sobem e os de baixo descem, né? Então sempre os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Era o que estava acontecendo lá. E a forma de Deus julgar Israel era trazendo prejuízo financeiro para esses poderosos através da visão do gafanhoto e através do fogo que consome tudo também, ou que poderia ser uma espécie de seca. A terceira visão fala sobre um fio de prumo. Lembra-se dessa questão do prumo que foi lá em Daniel, que também a pessoa foi colocada um prumo sobre ela e ela foi encontrado fora do prumo, digamos assim? É mostrar que o povo não está de acordo com a lei, não está vivendo uma vida de retidão. O prumo, que é um instrumento de pedreiro, de carpinteiro, para poder ver se a coisa está reta, né? Se a parede está reta, se uma estaca está reta, essas coisas, ele coloca um prumo. Nós observamos então que isso é uma figura de linguagem para mostrar que Israel não estava em retidão, não estava reto perante Deus. A quarta visão fala de cesta de frutas de verão, indicando que Israel está maduro para o julgamento. Então essa ideia de frutos de verão é uma figura de linguagem para dizer assim, olha, já está pronto, não é? E o que estava pronto aqui, o que estava maduro aqui, era o tempo de eles serem julgados. A quinta visão, o Senhor vai ser visto ao lado de um altar, né? Indubitavelmente era aquele lá de Betel, e mandando golpear e matar, mostrando que a ordem está sendo emitida para julgamento começar logo. Deus ele é visto como esse que vem fazer justiça e já emitindo o seu julgamento, a sua condenação. Então essas são as 5 visões que Amós teve. Depois eu recomendo que você durante a semana leia todo o livro de Amós, é só 9 capítulos, os capítulos também são pequenos, dá para fazer uma leitura até rápida, tá? Continuando aqui, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 11 do capítulo 9, você vai ter então já os momentos finais da profecia, e nesse momento final da profecia, ela vai ser concluída com promessas. Primeiro, vai existir o exílio, não é? E esse exílio ele vem com uma forma de peneiração, né? Como se estivesse peneirando Israel. Capítulo 9, versículo 9, fala assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, esse exílio, essa punição, esse julgamento que Deus ia proporcionar a Israel, era para peneirar Israel. Nessa peneira, é uma forma de ver quem fica e quem não fica, fazer a separação entre justos e injustos, né? Então essa é uma figura de linguagem. E aí vem a promessa de restauração da casa de Davi à sua antiga glória. O versículo 11 diz isso, né? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então aquele tempo áureo que foi o reinado de Davi, né, ia ser restaurado, mas a gente tem que lembrar isso à luz do Novo Testamento, que a casa de Davi agora ela está sendo representada pela pessoa de Jesus. E Jesus é que vai trazer a restauração definitiva para Israel. Ele já é o rei do reino de Deus, é ele quem vai restaurar todas as coisas.
Isso era uma coisa que Israel esperava muito. Você vai lembrar com certeza lá no capítulo 13 de Marcos, logo no início, quando os discípulos ouvem Jesus dizendo que do templo de Jerusalém que não ia ficar pedra sobre pedra. Então eles perguntam, então, quando serão essas coisas e quando é que será restaurado, né, o reino a Israel? Então era uma coisa que eles ansiavam bastante, esse cumprimento dessa profecia do versículo 11 do capítulo 9 de Amós, essa promessa de uma restauração. E aí os discípulos entenderam que era Jesus que era responsável por essa restauração. E de fato Jesus é o responsável pela restauração. Primeiro nós temos a restauração no plano do reino de Deus, onde ele já reina, ele é o nosso rei, e o reino de Deus está em nós, como ele mesmo diz nos seus evangelhos, mas também o reino ele vai ter um ápice e um cumprimento total quando ele descer em glória com seus santos anjos. E aí toda essa profecia de fato vai estar cumprida, tá certo? Ele também promete, ainda nessa profecia final do capítulo 9, do versículos 13 a 15, o retorno de Israel do cativeiro. Então, no versículo 9, ele disse que o povo vai ser peneirado entre as nações, ou seja, vai ser espalhado, porque lembre-se o seguinte, o reino do norte, aquelas 10 tribos, eles foram invadidos pela Assíria. E eles foram espalhados entre as nações. Por isso que o versículo 9 fala entre as nações. Judá, que é só aquelas 2 tribos onde a capital é Jerusalém, eles foram invadidos pela Babilônia e eles foram deportados para a Babilônia. Então essa profecia aqui é para o reino do norte, Israel, das 10 tribos. E essa profecia agora final dos 3 versículos 13, 14 e 15 está se referindo a Israel que vai retornar do cativeiro. Então a profecia diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão mais arrancadas, diz o Senhor Deus. Então essa é a promessa de retorno para a sua terra. Né? São as profecias, são os 3 últimos versículos e a profecia final trazendo esperança para o povo do Senhor. E isso é muito importante porque o Senhor ele fala que julga, ele traz o julgamento, mas ele nunca nos deixa sem esperança. Então todos nós que estamos vivendo um momento não de exílio, não de ser invadido por nenhuma nação poderosa, mas estamos vivendo um momento de confinamento domiciliar por conta do coronavírus. Essas coisas Deus permite que aconteça, mas nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança porque todas as promessas de Deus, todo o julgamento de Deus, todas as coisas que acontecem no mundo, nós temos o Deus que nos dá esperança. Ele é aquele que, na última hora, no momento certo, no tempo dele, a solução vem, né? A salvação vem. Então, isso é muito importante para nós. Indo para a conclusão, eu quero fazer uma conclusão ética do livro de Amós. Então, queria fazer algumas aplicações éticas para nós hoje, do que a gente pode aprender desse livro. Então, primeiro é que ser povo de Deus exige responsabilidade ética, segundo os padrões de justiça do próprio Senhor. Por sermos eleitos de Deus, por sermos chamados por Deus, nós temos uma responsabilidade ética, né, diante das pessoas, como uma forma de justiça, né, daqueles padrões estabelecidos por Deus por nós. Lembra quando Jesus diz aos discípulos que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e os dos fariseus. Então, essa é a primeira aprendizado que nós temos nesse texto, e Israel, infelizmente, não foi responsável pelo seu chamado e pela sua eleição. Nós temos que ser. Segundo, os pecados do povo estão vinculados a questões sociais estabelecidas pela lei, no caso lá do povo
de Israel. E da caridade para nós. Lembra dos mandamentos de Jesus sobre a questão do amor. Os nossos pecados, como cristãos, boa parte deles às vezes podem ser vinculadas à falta de amor também, né? Porque a falta de amor faz com que a gente não obedeça os padrões de justiça de Deus também para com as pessoas necessitadas, para com os pobres. E aí Jesus traz o mandamento do amor e dá aquele maravilhoso exemplo do bom samaritano na sua parábola, né? Onde você tem ali um sacerdote, um levita que passa e não tem essa misericórdia, não tem essa justiça, não tem essa caridade para com o necessitado. Nós somos chamados para ser como um bom samaritano, cumprir a justiça, visando o cuidado pelos pobres e necessitados. Creio que o momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo, a quarentena tem fechado também as portas dos comércios, tem impossibilitado o trabalho de muitas pessoas que são autônomos, trabalhadores de rua. Então essas pessoas vão passar por muita dificuldade financeira. Creio que esse texto de Amós ele vem no momento oportuno também para nós, porque será um momento em que nós, como igreja, vamos ter que mostrar solidariedade uns aos outros. Nós vamos ter que apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros, não só com oração e encorajamento, mas como o próprio apóstolo Tiago diz na sua carta, dentro daquilo que nós temos condições, nós temos que ajudar o próximo. Então, fazer justiça, segundo os padrões de Deus, é poder partilhar aquilo que nós temos uns com os outros. Isso vai ser extremamente necessário nos tempos que nós estamos vivendo. Então, Amós tem muito realmente a nos ensinar nesse período em que nós vivemos. Terceira conclusão ética do livro de Amós para nós é: a administração da justiça envolve pesos justos, ou seja, pagar o que é devido sem exploração e prestar tratamento igual entre as pessoas. Lembra do nosso texto lá de Tiago, que nós lemos no começo? Lá estava tendo um tratamento desigual com as pessoas. Amós ele fala de balanças enganadoras. Então nós não podemos ter dois pesos, duas medidas diferenciadas, né? Nós temos que tratar todas as pessoas iguais, porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas, né? E o que caracteriza a violação da justiça? Amós capítulo 8, versículo 2, fala de roupa penhorada. Isso era uma violação da lei do Antigo Testamento, lá de Êxodo e Deuteronômio, que falava que uma pessoa pobre, quando ela penhora a roupa para poder se alimentar, não poderia ser retido essa roupa do pobre, né? Pela pessoa que tivesse mais condições. E estava acontecendo isso na época do profeta Amós, tá? Ou seja, então o que estava acontecendo é que as pessoas já estavam passando dificuldades e ainda assim, quando iam pedir dinheiro emprestado, se explorava mais ainda essas pessoas. E isso era uma violação, né, das leis antigas. Imagina isso para a questão do Novo Testamento, para a questão dos princípios que Jesus nos ensina, né? De a gente não só não explorar os pobres, mas a gente ser generosos para com eles, né? Segunda violação da justiça, que estava acontecendo na época de Amós, era da santidade também. O capítulo 2, versículo 12, fala de que eles estavam, por exemplo, obrigando aqueles que faziam voto de nazireus a beber vinho, o que era proibido. Então eles estavam violando as leis de santidade. Aos profetas, eles estavam ordenando que não profetizassem, impedisse os profetas de fazer a sua missão. E ainda também no capítulo 4, versículo 4, tem um chamado que diz assim: vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. O templo que Deus estabeleceu para Israel estava em Jerusalém. E o sacerdócio que Deus separou estava em Jerusalém. O que o povo de Israel estava fazendo era violando
né, a lei de manutenção dos sacerdotes ordenada lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Então era uma forma de violação da justiça também, não mantendo os ministros de Deus, né, de forma deliberada, como Israel estava fazendo nesse momento. Enfim, irmãos, Amós ele não era pobre, mas denunciou a injustiça contra os pobres. Não era profeta, mas cumpriu a ordem de Deus num momento importante da nação. Jesus, no Novo Testamento, não deixa de exigir a justiça e a imparcialidade do tratamento do próximo, em especial por parte dos poderosos relativamente aos desfavorecidos. Tem uma parábola lá, né, de Lucas 16, versículo 19 a 31, que é aquela parábola do rico e Lázaro, onde o Lázaro sempre estava pedindo esmola e o rico não dava, né? Então, é uma parábola que está condenando ali aquela atitude egoísta do rico, né? A obra salvadora de Jesus inclui o domínio social, exigindo dos seus seguidores que se comportassem como o bom samaritano. Então, esses são os aprendizados que nós temos para nós a partir do profeta Amós. Nós vamos ficar por aqui. E aí eu convido, desafio você, né, a durante a semana estar lendo mais o livro de Amós e também, se possível, já esteja lendo o livro de Oséias, que será o tema do estudo para o próximo domingo, livro de Oséias, tá?